Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 160. Título: Na luta vulgar. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo aos Gálatas 6:7. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e vizinhos, encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos-á à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear. Todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamo-nos incessantemente sob a orientação dela em todos os instantes de nossa vida. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos, minhas irmãs do Grupo Espírita Francisco de Assis. Nós estamos aqui, mais uma vez, reunidos de forma virtual para dar prosseguimento ao estudo de O Livro dos Espíritos, no seu capítulo da pluralidade das existências. Nós estamos estudando o subtítulo Transmigrações Progressivas. E hoje, dia 17 de outubro, domingo, nós vamos estudar as perguntas 192 até 194. Neste subtítulo, Transmigrações Progressivas, Kardec estuda a reencarnação sob o ponto de vista da progressão, da possibilidade que a lei da reencarnação oferece aos espíritos para progredirem moralmente, espiritualmente e, inclusive, também para progredirem intelectualmente, desenvolverem a sua inteligência. Transmigrar é passar de um estado para o outro, passar de um país para o outro, é se mudar de uma região. Mas também tem a conotação, transmigrar, de o espírito passar de um corpo para o outro. É neste sentido que Kardec aborda essa questão da transmigração progressiva, a possibilidade do espírito passar de um corpo para o outro corpo,
o que só é possível através da lei divina ou natural da reencarnação. Então, pela lei da reencarnação, o espírito transmigra, passa de um corpo para o outro, ou pode passar até de um planeta para o outro. Ele passa de um corpo para o outro, depois do desencarne, ele recebe para uma nova encarnação um corpo novo, novinho em folha, que pode ser do mesmo planeta que ele já habitou, ou em outro planeta que corresponda às necessidades dele de progresso espiritual. Então, é nesse ponto, é com esta acepção que Kardec fala aqui das transmigrações progressivas, essa possibilidade de mudança de corpo do espírito pela lei da reencarnação, objetivando o seu progresso moral, o seu progresso espiritual e intelectual. Nós já vimos, só para a gente recordar um pouquinho, nas perguntas anteriores, que já foram estudadas a respeito disso, nós vimos Kardec questionando aos espíritos sobre o início da jornada espiritual, dos primeiros momentos do espírito, com E maiúsculo, já com consciência de si mesmo, já uma individualidade, e de posse do seu livre-arbítrio, nos seus primeiros passos em progredir espiritualmente. Kardec, inclusive, cita até a questão diz ele, os nossos selvagens, se referindo aos índios. A gente tem que sempre tomar muito cuidado quando a gente vai estudar a doutrina espírita, porque a gente tem que contextualizar a questão. Não só contextualizar as questões, as perguntas e as respostas de Kardec para o tempo contemporâneo, para os dias de hoje, como contextualizar também naquele tempo em que Kardec questionou os espíritos e que os espíritos responderam. Kardec, há mais de 150 anos atrás, estava submetido à ciência daquela época, estava submetido à ideia que se tinha daquela época de humanidade, e até o conhecimento que se tinha de outras culturas, né, de outras etnias e de outros países, né? Então, qual era a referência que Kardec e o mundo desenvolvido, a Europa, tinha a respeito da concepção de padrão comportamental ou de elevação dos seres humanos? Era o homem europeu, o homem daquela época. A Europa era a luz do planeta, iluminava o planeta com o seu conhecimento, com a sua ciência ainda nos primeiros passos, mas já avançada em relação aos demais países, às demais sociedades. Então, por isso, Kardec pergunta a respeito se seriam os selvagens, né, uma representação da infância da humanidade. Se a gente for observar hoje, nós vamos pegar os nossos índios, aqueles que ainda estão aí, aqueles que conseguiram sobreviver, né, ao avanço do homem branco, ao avanço da civilização branca sobre a civilização indígena, nós vamos ver que eles têm, muitas vezes, valores em relação ao planeta, em relação à natureza, em relação até ao próprio homem, eles têm valores muito mais requintados, muito mais elevados do que nós. Eles têm uma relação, pelo menos uma relação com a natureza, muito mais equilibrada, muito mais respeitosa, muito mais digna do que nós, homens urbanos, homens das grandes cidades. Então, é preciso a gente entender essa colocação lá. E os espíritos, simplesmente, eles dizem o seguinte, na resposta, eu só vou aqui falar para a gente recordar. Quando Kardec pergunta se os nossos selvagens seriam uma representação da infância da humanidade, ele diz assim, de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas. E aí Kardec pergunta, e os espíritos respondem, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Ou seja, na realidade, nós que estamos aqui, eu que estou falando com vocês aqui, pelo menos eu estou falando de mim, por favor, não levem isso para vocês, aqueles que vão me assistir, né? Eu estou ainda na infância espiritual. Por quê? Porque eu nutro paixões. E o que é nutrir paixões? A paixão pode ser até uma coisa positiva, se bem conduzida, se bem administrada. Mas o que é você se deixar levar pelas paixões?
É você se deixar levar por sentimentos exacerbados que substituem a razão. Então, o que Kardec está querendo dizer é que os espíritos da infância espiritual, na sua infância espiritual, eles se deixam levar, eles são conduzidos pelas paixões em detrimento da razão, em detrimento do raciocínio. E o que nós vemos hoje? O que é a sociedade? O que é a humanidade atual? Na sua grande, esmagadora maioria? Criaturas que se deixam conduzir pelas paixões e nevoando a razão. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, não é só olhar o seu entorno, não. É só dar uma escapadinha nas redes sociais e vocês vão ver o quanto as pessoas estão deixando as paixões substituírem o raciocínio, a razão, a lógica. Então, na realidade, todos nós estamos na nossa infância espiritual. Ainda somos conduzidos pelas paixões. Não só os nossos selvagens, talvez eles até, em termos de paixões, talvez eles até hoje não tenham tantas quanto as nossas. Ou as que eles têm estão em menor intensidade, em menor grau, do que a do homem urbano, a do homem branco, né? A da sociedade urbana. Mas era isso, é só para a gente lembrar. Vamos ver, então, a primeira pergunta de hoje, que é a 192, que faz uma conexão com tudo isso que nós acabamos de falar a respeito do estudo que já foi feito como um retrospecto. Então, como eu faço sempre, vou repetir aqui a minha maneira de fazer o estudo. Eu vou ler a pergunta e a resposta e depois nós conversamos um pouco sobre isto, sobre o que Kardec perguntou e sobre a resposta que os espíritos deram. Então, na pergunta 192, Kardec questionou o seguinte: sempre devemos prestar muita atenção na pergunta que Kardec faz. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Qual é a pergunta do codificador? Vem cá, será que a gente, numa existência como essa que a gente está, se a gente fizer tudo certinho, a gente tiver uma existência impecável, será que a gente consegue queimar etapas? A gente pode pular degraus? Por exemplo, aquela pessoa que a gente conhece, todo mundo conhece uma pessoa assim, ou na sua intimidade, ou publicamente, né? E nós fazemos muito esse julgamento, a gente às vezes conhece uma pessoa assim que diz: puxa, essa pessoa tem uma vida impecável. Eu nunca vi ela prejudicar ninguém, eu nunca vi ela falar mal de ninguém, ela só ajuda os outros, faz o bem para os outros. Essa pessoa, a gente até diz, essa pessoa não encarna mais na Terra. Essa pessoa vai sair daqui direto para os páramos celestiais. Isso é um espírito puro, um missionário. Essa criatura, quando encerrar essa reencarnação, é mundo feliz. Pronto, resolvida a questão. Será que é isso? Será que em uma encarnação a gente pode fazer isso, mesmo tendo um comportamento impecável? Vamos ver o que os espíritos nos respondem. Eles são categóricos. Eles dizem não. E por que não? Eles vão explicar. Há qualidades, observem bem, há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Ou seja, esse espírito que nós achamos que vai sair direto de um planeta de provas e reencarnações, porque teve uma encarnação exemplar e que vai sair direto para os páramos celestiais, para o mundo superior, para o mundo feliz, esse espírito desconhece qualidades e virtudes, a gente pode dizer, que lhes são incompreensíveis. Eles não compreendem ainda as qualidades e as virtudes que tem que possuir um espírito superior, um espírito puro. E nós, sem dúvida nenhuma, por isso é muito difícil para nós sermos capazes de definir ou de entender, nem que seja pela imaginação, que é um espírito puro. A referência, a maior referência que nós temos, né, pelo menos o mundo ocidental, né, o mundo judaico-cristão, a referência que a gente tem é Jesus Cristo, né? Mas isso, mesmo essa referência, esse entendimento de Jesus Cristo, ainda está muito longe do que nós podemos entender o que seja um espírito puro e o que seja o próprio Cristo.
a sua obra, a sua passagem pela Terra. Tanto é assim que nós vivemos fazendo o quê? Deturpando a mensagem de Jesus, especialmente nós, os religiosos. Mas vamos adiante. Dizem os espíritos respondendo, poderá, esse que teve essa vida exemplar, poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena. Mas isso não é a perfeição absoluta. Ele pode ser tão perfeito quanto a compreensão que ele tem, quanto ao nível moral, espiritual e intelectual que ele alcançou e que exerce e que ostenta nesta vida. Então, por isso, os espíritos falam na natureza terrena, que é a natureza que ele apresenta, a natureza terrena que ele apresenta, de espírito encarnado. Mas que isso está longe de ser a perfeição absoluta. Né? Continuando, dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescência. Kardec faz uma analogia com as crianças, e é interessante porque a gente vê muita gente velha, muito idoso, de cabelo e barba branca, que não conseguiu alcançar a madureza nem a idade adulta, continua fazendo as mesmas bobagens que uma criança faria e que uma criança hoje condenaria. Segue em frente. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e moral, e em moral. Cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Ou seja, nós precisamos progredir num conjunto. Nós precisamos progredir em sentimentos, depurar sentimentos, nós precisamos progredir moralmente, mas também nós precisamos desenvolver a inteligência e nós precisamos progredir intelectualmente. E, para complicar, os espíritos dizem assim, demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. A gente, mesmo em termos de moral, a gente é muito limitado para saber o que seria esse progresso moral, como os espíritos já disseram anteriormente, que a perfeição absoluta a gente não tem condições de saber, de entender, e que existem qualidades e virtudes que nos são desconhecidas. Então, inclusive, moralmente, é difícil da gente entender qual seria esse progresso, qual seria essa evolução, qual seria essa conquista. Mas ele diz assim, progredir em ciência. E aí eu me faço uma pergunta, não sei se vocês já fizeram essa pergunta vocês mesmos. Que ciência os espíritos estão se referindo? A que ciência eles estão se referindo? A ciência do mundo material? A ciência do mundo de provas e expiações? Essa ciência? Também é ela, sim, que a gente está aqui para aprendê-la e desenvolvê-la. Mas será que a nossa ciência esgota toda a ciência? Será que a nossa ciência esgota a ciência absoluta? Se me permite a expressão, fazendo uma conotação com a perfeição absoluta. Então, quando a gente fala, né, e no Espiritismo, às vezes, usam muito essa expressão, preciso primeiro, o desenvolvimento intelectual é flor, o moral é fruto. Querendo dizer que, de uma certa maneira, nós precisamos primeiro avançar em ciência para depois avançarmos moralmente, o que não é verdade. Se formos olhar lá na escala espírita, nós vamos ver que tem espíritos que desenvolveram a bondade e não desenvolveram a ciência, e não desenvolveram o intelecto, não desenvolveram o conhecimento intelectual. Então, essa afirmação não é verdadeira. E mesmo que ela fosse verdadeira, de que ciência se está falando? Do conhecimento do mundo, da ciência do mundo? De progredir, avançar no conhecimento do mundo, no conhecimento da ciência do mundo, e essa ciência do mundo seria suficiente para o nosso progresso, para o progresso que precisamos alcançar, tanto intelectual quanto moral? Né? Então, essa é um complicador. De que ciência eles estão falando? Evidentemente, não estão falando só da nossa ciência. Né? Não estão. E termina da seguinte maneira a resposta dos espíritos. Contudo, isso é lógico, o que eles falam aqui é lógico, compreensível, é a razão que nos diz isso. Contudo,
quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Isso é evidente, né? É a rigorosa lei distributiva, a rigorosa lei divina distributiva, que dá a cada um segundo as suas obras. E como dizem os nossos irmãos orientais, a lei de causa e efeito. Se você produz uma causa boa, o efeito será bom. Se você produz uma causa ruim, o efeito será ruim. Então, se nós tivermos uma encarnação o mais exemplar possível, dentro da nossa natureza humana, dentro da nossa capacidade, evidentemente, lá na frente, nós vamos evitar alguns percalços. Nós vamos deixar de ter que passar por algumas expiações, pelo menos, né? Vamos passar por provas que são naturais para testarem nosso desenvolvimento, mas talvez evitaremos algumas expiações, né? E até as provas, como os Espíritos dizem aqui, eles se referem a provas, até as provas podem ser mais amenas. Por quê? Porque nós já aprendemos algumas coisas com aquela encarnação anterior. Não satisfeito com isso, o codificador faz uma pergunta 192A. Diz ele assim: pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Isso nós já podemos responder. Acho que a gente não precisa nem dar a resposta dos espíritos. Mas vamos responder. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é lógico, é racional, é justo. Está de acordo com a bondade, com a misericórdia, com a justiça e a sabedoria divina. Se eu, na vida presente, me esforço, me empenho para progredir, para evoluir, me empenho para praticar o bem que me for possível, para evitar o mal que estiver dentro da minha capacidade, das minhas forças para evitar. Se eu faço isso preparando com segurança uma existência futura melhor, com menos amarguras, eu efetivamente encontrarei um futuro menos amargo, menos difícil. Mas eu vou ler a resposta dos espíritos para ver se eles concordam com a gente, né? Tem que ver se eles concordam com a gente. Então, dizem os espíritos, sem dúvida, pode, quem agir assim, né, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. E agora vem uma frase aqui que eu acho que é exemplar, vale a pena como um alerta para todos nós. Dizem assim os espíritos: só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Não sejamos descuidosos, porque se nós não retrogradamos, e nós vamos falar sobre essa questão de retrogradar nas próximas duas questões, se nós não retrogradamos, por outro lado, nós podemos estacionar, o que também é péssimo, terrível para o espírito. Uma encarnação em que, ao término dele, retornando ao mundo espiritual e observando a sua existência terrena diante da grandeza do universo, diante da criação, diante da sua própria consciência, ele chega à conclusão que perdeu tempo. Ele chega à conclusão que estacionou. Ele chega à conclusão que desperdiçou uma oportunidade reencarnatória. E isso é péssimo. É péssimo quando a gente está na vida material, que a gente observa alguma coisa que a gente deixou passar, que a gente perdeu o bonde da história, que a gente perdeu o tempo. Alguma coisa em que a gente se empenhou tanto que, no fim, a gente olha assim, foi perda de tempo. Não acrescentou nada. Se isso já nos causa desconforto, já nos sobrecarrega na vida material, imagina com a visão ampliada como espíritos livres da interferência física, da interferência das limitações do corpo, nós observarmos que, espiritualmente, nós fomos descuidosos e, por isso, estacionamos. Vamos à pergunta 193. Perguntou Kardec: pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Pergunta interessante. E que tem que ser analisada sobre dois aspectos, sobre dois ângulos. Será que um espírito, numa próxima encarnação, pode descer mais baixo do que a posição em que ele está atualmente? A posição que ele ostentou na última encarnação? Vejamos a resposta dos espíritos.
Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. E que isso quer dizer? O que quer dizer é o seguinte, é que como em relação à posição social, ou seja, em relação à posição material que o espírito ocupava na sua encarnação passada, né, se ele era um rico, se ele era pobre, né, no caso, na realidade, é descer mais baixo, se ele era rico, se ele era um homem de ciências, né, se ele era um rei, né, se ele era um presidente, se ele era uma pessoa influente, né, na outra encarnação, ele pode vir pobre, ele pode vir uma pessoa simples, ele pode vir numa posição material simples, humilde? Pode, porque isto são experiências, isto são aprendizados. Essas experiências em níveis sociais diferentes, em níveis econômicos diferentes e até em etnias diferentes, elas são necessárias ao aprendizado. E também em versões sexuais diferentes, em corpos diferentes, reencarnar no corpo masculino ou reencarnar no corpo feminino, essas são experiências que o espírito precisa passar para completar o seu aprendizado, para completar o seu progresso moral, o seu progresso espiritual. Então, isto não é descer, isto não é cair de posição. Pode ser cair de posição numa visão materialista, numa visão material, que não importa em nada, que não tem valor nenhum. Isto pode acontecer, isso deve acontecer, isso acontece comumente. Assim como alguém que foi muito simples, muito humilde numa encarnação, pode voltar numa outra, numa posição social mais elevada, mas só é elevada a posição social. Porque espiritualmente, por isso os espíritos falam, com relação à posição social, sim, como espírito não. O que eles querem dizer como espírito não? Como espírito, quando eles falam aqui espírito, eles estão falando em conquistas espirituais. Eles estão falando em progresso espiritual realizado. Eles estão falando em conhecimento adquirido. Eles estão falando em adquirir valores morais e valores espirituais. Eles estão falando em depuração de sentimentos. Então, um espírito que já depurou os seus sentimentos, um espírito que já adquiriu virtudes, seja uma, duas, não importa, mas que já adquiriu virtudes, ou um espírito que já adquiriu um conhecimento, um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento da inteligência, ele não vai perder esse. Ele não vai perder essa conquista. Essa conquista é uma conquista definitiva. Então, espiritualmente, o que nós conquistamos espiritualmente, não perdemos. As virtudes, os valores morais, o bom sentimento, a inteligência, isso nós não perdemos. Agora, o que nós adquirimos materialmente, nós nem perdemos. Na realidade, nós não levamos e não perdemos porque nunca foi nosso. As coisas materiais nunca nos pertenceram, elas não nos pertencem. Elas nos são emprestadas. O planeta é um empréstimo divino aos espíritos que nele precisam reencarnar. Eu costumo muito dizer o seguinte, você acha que é dono do seu carro? Não paga o IPVA, não, para você ver o que acontece. Você acha que você é dono da sua casa? Não paga o IPTU, para você ver o que acontece. É assim. As coisas materiais, todas elas, nos são emprestadas. E na maioria das vezes, são emprestadas com custo, ou seja, são alugadas. Porque quando a gente paga o IPTU, paga o IPVA, a gente está pagando um aluguel para poder usar o carro, que a gente já pagou um preço por ele, e a gente está pagando um aluguel para usar um imóvel que a gente já pagou por ele. Então, isso aí nunca nos pertenceu. A gente não perde porque nunca nos pertenceu, né? E também não perdemos os valores espirituais, os valores morais. E aí, Kardec, na pergunta 194, é possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? A gente já pode responder isso, né? Mas vamos ver o que os espíritos dizem. Não, visto que não pode degenerar. Ou seja, um espírito evoluído não pode voltar e ser um facínora. É como a gente imaginar que Jesus de Nazaré
pudesse vir a reencarnar na Terra hoje e virar um assassino, e virar um degenerado, virar um fascínora. A razão, a lógica, não pode corroborar com esse tipo de pensamento. Então, é nesse sentido. Então, o espírito não degenera, ele não retrograda. Se ele já avançou em determinadas áreas, aquilo é conquista, aquilo não se modifica. O que pode acontecer é, ele avançou em algumas áreas, não avançou em outras, e quando ele volta em outra encarnação, ele pode falir naquilo em que ele não avançou, porque ele não tinha, ele não adquiriu, não desenvolveu, não evoluiu, aquilo ele vai falir. Mas o que ele adquiriu, o que ele desenvolveu, aquilo ele não perde. E aquilo não vai permitir que ele erre naqueles pontos. Não vai permitir que ele erre naquele segmento em que ele já progrediu, em que ele já evoluiu. Tá certo? Eu espero que eu tenha sido claro. Se não fui, vão lá nas perguntas e nas respostas e leiam, e tirem as suas conclusões. Isso é sempre muito bom. Pergunta 194A. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? O sentido contrário. Um homem que foi perverso, um fascino, um assassino, pode se tornar um homem de bem? Pode vir a reencarnar e ser um homem de bem? A lógica e a razão, e o que nós já aprendemos, nos permite responder sim, claro. Esse é o progresso, essa é a transmigração progressiva, esse é o objetivo da lei de progresso, a lei divina, que é a lei de progresso. Né? É que nós possamos, a cada encarnação, nos tornarmos melhores. E dependendo das nossas disposições depois de desencarnar, dependendo das escolhas que façamos, dependendo do ímpeto, dependendo dos esforços que fizermos, mesmo desencarnados, nós podemos dar um bom salto de qualidade para uma nova reencarnação. Sem dúvida, podemos. Nessas disposições. Claro, enfrentaremos dificuldades, problemas, desafios. E esse ímpeto pode nos ajudar a vencer esses desafios e irmos nos tornando pessoas de bem, espíritos melhores. Então, a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? A resposta, sim. Se arrependeu. Olha a disposição que eu falei ao voltar ao mundo espiritual. O que é um arrependimento no mundo espiritual? Essa disposição de se melhorar. É reconhecer os erros, reconhecer que faliu e mover uma disposição íntima, interior, uma força espiritual íntima, que é patrimônio das almas, patrimônio dos espíritos, essa força de se corrigir, de se melhorar, de se transformar. E essa força pode fazer que, numa próxima reencarnação, o espírito possa progredir e possa se apresentar muito melhor e ter uma encarnação, uma nova encarnação exitosa, muito diferente da anterior, em que ele fracassou, em que ele faliu. Se arrependeu, isso constitui, então, uma recompensa. Né? Esse arrependimento, essa disposição e essa nova existência com essas possibilidades são para ele uma recompensa, que vai depender dele se vai saber se utilizar, se vai poder aproveitar ou não. Kardec faz um breve comentário, né, dizendo que a marcha dos espíritos é sempre progressiva e que os espíritos jamais retrogradam, né? Que nós, espíritos, nos elevamos gradualmente na hierarquia e nós não descemos de categoria, a que ascendemos. Ou seja, se a gente chegou num determinado patamar de evolução espiritual, é dali para cima, a gente não pode cair dali, não dá para cair dali, não pode cair dali, né? Que seria isso, de uma certa maneira, isso, na realidade, vem em contraposição à questão dos anjos decaídos. Na realidade, isso é apenas uma metáfora, é apenas uma imagem emblemática, né, da doutrina católica. Mas, levando-se em conta a questão do anjo ser um espírito elevado, ser um espírito superior, um espírito puro, ele não pode retrogradar, ele não pode descer de patamar. Por tudo aquilo que nós falamos, é conquista. Uma pessoa que aprende a andar de bicicleta, ela pode ficar muitos anos sem andar de bicicleta. No dia que ela pegar a bicicleta, ela vai subir na bicicleta e vai andar. Pode ser que logo no princípio ela trema um pouquinho, mas ela vai pegar rápido e vai andar. Por quê? Porque ela adquiriu aquele conhecimento, ela adquiriu aquele equilíbrio. Ela aprendeu, ela não vai mais deixar de aprender. Assim acontece com os valores espirituais, com os valores morais. Uma vez adquiridos, não se perdem mais. Nas nossas diferentes existências corporais, nós podemos
descer, né? Nós podemos regredir, vamos dizer assim, como homens, ou seja, na condição material, naquela condição material. Se formos ricos, podemos ser pobres. Se formos reis, podemos ser súditos. Né? Se formos uma pessoa conhecida, famosa, podemos ser uma pessoa que ninguém conhece, um anônimo. Né? Mas isso são apenas experiências. Ainda continua o codificador, assim a alma de um potentado na terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que entre os homens as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. E aqui vem um alerta para a gente. Cuidado para a gente não ficar julgando e não ficar classificando, né, as pessoas, não ficarmos precificando as pessoas pela posição social que elas ocupam, pela posição material que elas ocupam. Porque os espíritos nos dizem que, frequentemente, vou ler aqui, frequentemente, as categorias dos homens estão na razão inversa da qualidade das qualidades morais. Ou seja, nós encontramos criaturas muito mais elevadas moralmente nas classes mais baixas da sociedade, né? Nas classes mais humildes, nas classes mais anônimas da sociedade, do que nos potentados, do que nos reis, nos presidentes, nos governadores, né? Nos homens de ciência, né? Nos homens de justiça. E o que a gente vê? O que a gente testemunha atualmente na humanidade, né? E assim à nossa volta, né? Nós vemos exemplos de humildade, de bondade, de misericórdia, de caridade, de elevação moral, de elevação espiritual em pessoas anônimas, em criaturas que às vezes não têm nem a comida suficiente para o dia a dia, enquanto encontramos em pessoas com muitos recursos, com dinheiro, com poder material, com poder econômico, com poder político, com o poder da inteligência, com o poder da ciência, com o poder do conhecimento, se corrompendo e corrompendo tudo que está à sua volta. Então, cuidado, não julguemos, porque diz Jesus lá no seu Evangelho, com a mesma medida que nós julgarmos, esta mesma medida será usada para sermos julgados. Era isso que nós tínhamos. Eu agradeço a todos vocês a atenção e, mais uma vez, eu recomendo, deem uma olhadinha lá nas perguntas e na resposta para ver se vocês concordam comigo, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus, paz e bem a todos.